Imagina acordar numa manhã comum e perceber que o seu vizinho não abriu a janela, nem o de cima, nem o da frente. Você vai até a rua e ela está vazia, não pela guerra, não pelo fogo. As casas estão intactas, as mesas postas, o pão ainda sobre o balcão da padaria. Mas não tem ninguém. Isso não é ficção, isso aconteceu em centenas de cidades da Europa, ao mesmo tempo, em questão de semanas. Estamos em 1348, e o que varreu esse continente não tinha exército, não tinha rosto, não tinha nome ainda. Era invisível, e por isso era ainda mais aterrorizante. Para entender o tamanho da queda, você precisa ver de onde a Europa caiu. O século XIV não era o período sujo e atrasado que aparece nos filmes medievais. Era, na verdade, um momento de prosperidade real. As colheitas eram fartas, as cidades cresciam. Veneza, Gênova e Florença eram centros financeiros que movimentavam riquezas inimagináveis para a época. Pela primeira vez na história, uma rede de comércio conectava a China à Europa de forma contínua. Caravanas saíam da Ásia Central carregadas de seda, especiarias e marfim. Os banqueiros florentinos inventavam instrumentos financeiros que usamos até hoje. As catedrais góticas tocavam o céu. Havia uma sensação de que o pior já tinha ficado para trás, mas essa prosperidade tinha um preço escondido. As cidades medievais cresceram rápido demais. As muralhas, construídas para proteger contra exércitos, agora prendiam as pessoas em espaços apertados, densos, sem ventilação, ruas estreitas, esgoto a céu aberto, ratos por toda parte. Era um caldeirão esperando a centelha certa, e a centelha veio de longe. Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos ao canal Gustavo Explora o Passado. Hoje temos um vídeo aqui de como foi a chegada da peste negra na Europa em 1348. Nós esperamos que vocês gostem do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Se puder também deixar um comentário. O inimigo não nasceu na Europa. Ele vinha das estepes da Ásia Central. Lá, numa região de temperatura extrema e pouca chuva, a bactéria Yersinia pestis vivia em equilíbrio silencioso dentro de colônias de roedores. Era um ciclo natural que funcionava há milênios, sem interferir com os humanos. Até que o clima mudou. Secas, enchentes, deslocamentos de populações inteiras de animais. Os roedores se aproximaram dos assentamentos humanos, e as pulgas, que viviam neles, fizeram o salto. Ninguém percebeu. As caravanas da Rota da Seda continuaram partindo, mas agora carregavam uma carga extra, invisível, nos sacos de grãos e nos fardos de tecido. A doença avançou devagar no início, cidade por cidade, comunidade por comunidade, apagando povos inteiros no Oriente antes de a Europa sequer saber que ela existia. Os rumores chegaram primeiro. Mercadores traziam histórias de cidades fantasmas na Pérsia, na Índia, na China. Os europeus ouviram, acharam que era problema de outros povos, castigo de outro deus. Não era. O ponto de virada tem um nome exato: Cafa, uma cidade portuária na Crimeia, rica, bem defendida, estratégica. Em 1346, ela estava sitiada pelo exército mongol da Horda Dourada. Mas os mongóis começaram a morrer de uma doença que ninguém conseguia explicar. O general mongol, vendo sua campanha desmoronar, tomou uma decisão que entraria para a história. Ele ordenou que os corpos dos soldados mortos fossem catapultados para dentro das muralhas de Cafa. Foi o primeiro ataque biológico documentado da história humana. O terror dentro da cidade foi imediato. Mercadores genoveses fugiram para seus navios. 12 galeras partiram em direção à Itália, acreditando que estavam escapando. Levavam o passageiro invisível nos porões, sem saber. Quando essas galeras chegaram ao porto de Messina, na Sicília, o que as autoridades portuárias encontraram era algo que nenhuma delas tinha palavras para descrever. A maioria da tripulação estava morta nos convéses.
Os poucos que ainda respiravam deliravam de febre. O corpo deles exibia algo que passaria a ser reconhecido com pavor em toda a Europa. Inchaços negros e roxos nas axilas e virilhas, duros como pedra, que chegavam ao tamanho de uma laranja. Bubões. Daí viria um dos nomes da doença: a peste bubônica. As autoridades mandaram os navios embora. Tarde demais. Os ratos pretos, excelentes escaladores, já tinham descido pelas cordas de atracação. A peste negra havia pisado no coração da Europa. De Messina, a doença se moveu com uma velocidade que desafiava qualquer lógica medieval. Gênova, Veneza, Marsella. Em poucos meses, estava em Paris. No ano seguinte, chegava à Inglaterra, à Alemanha, à Península Ibérica. Nenhuma muralha, nenhuma fronteira, nenhum exército conseguia detê-la. Veneza, com seus canais de água parada entre os bairros, tornou-se um dos ambientes mais mortais do continente. As gôndolas que antes levavam casais e mercadores, agora carregavam pilhas de corpos. Foi nesse momento que surgiu uma das imagens mais perturbadoras da história. O médico da peste. Túnica longa de couro encerado, luvas grossas, chapéu de abas largas, e o rosto, uma máscara com olhos de vidro escuro e um bico comprido de pássaro. Para quem estava doente e com febre, ver essa figura se aproximar pela rua enevoada não era um sinal de alívio. Era um aviso de que a morte tinha chegado à sua porta. O bico não era decoração. Era um filtro primitivo, recheado com mais de 50 ervas, mirra, canela, ópio, lavanda, porque a teoria médica da época dizia que a doença viajava pelo mau cheiro. O médico também carregava uma vara de madeira para examinar os doentes sem tocá-los. Era a melhor tecnologia disponível. E não funcionava. A sociedade começou a se desfazer de um jeito que nenhuma guerra jamais havia provocado. O escritor Giovanni Boccaccio, que viveu a epidemia em Florença, descreveu cenas que parecem impossíveis. Pais que trancavam a porta para não deixar os próprios filhos doentes entrarem. Médicos que se recusavam a visitar pacientes. Padres que fugiam antes de dar a extrema unção. O instinto de sobrevivência é mais forte do que qualquer laço que a civilização constrói. As carroças percorriam as ruas dia e noite. Os condutores gritavam para que os vivos trouxessem seus mortos. Não havia caixões suficientes. As valas comuns se tornaram parte permanente da paisagem urbana. O dinheiro parou de ter valor. Você podia ter baús de ouro e não encontrar um padeiro vivo para assar seu pão. Sem resposta da ciência e com a igreja impotente, as pessoas buscaram culpados. Grupos de flagelantes percorriam as cidades em procissões, se golpeando com chicotes, tentando pagar pelos pecados da humanidade. Essas multidões reunidas em praças e igrejas tinham o efeito oposto do pretendido. Aceleravam o contágio da forma mais letal da doença, a peste pneumônica, transmitida pelo ar por um simples espirro. E onde o desespero domina, o ódio encontra alvos fáceis. Comunidades judaicas em toda a Europa foram acusadas de envenenar os poços, sem nenhuma evidência. Puro pânico coletivo transformado em massacre. Em Estrasburgo, em Colônia, em dezenas de outras cidades, milhares de pessoas inocentes foram assassinadas. Páginas sombrias da história humana, escritas pelo medo. Nem os poderosos escaparam. A filha do rei Eduardo III da Inglaterra morreu enquanto viajava para o casamento. O próprio Papa, em Avignon, passou meses sentado entre duas fogueiras enormes, acreditando que o calor purificava o ar ao redor. Por acidente, estava parcialmente certo. O calor afastava as pulgas. Entre 1347 e 1353, a Europa perdeu entre 1/3 e metade de toda a sua população. Alguns territórios chegaram a perder 2 em cada 3 habitantes. É um número que o cérebro humano não consegue processar direito. Não é estatística, é o silêncio de aldeias inteiras. É a mesa posta sem ninguém para sentar. Mas então,
Num ritmo lento e improvável, a epidemia começou a recuar. E os sobreviventes acordaram num mundo diferente. Com menos gente, havia mais terra, mais comida, mais recursos. O sistema feudal, que havia prendido camponeses à servidão por séculos, começou a rachar. Com falta de braços para trabalhar, os senhores foram obrigados a pagar salários. O trabalhador rural descobriu pela primeira vez que tinha valor de mercado. Mulheres que perderam maridos herdaram negócios e propriedades. Pessoas pobres que sobreviveram enquanto famílias ricas foram dizimadas, subiram de posição social da noite para o dia. A rígida hierarquia medieval balançou até as raízes. A arte refletiu esse choque. Nasceu a dança macabra. Pinturas de esqueletos dançando com reis, bispos, mendigos e crianças, todos lado a lado. A mensagem era direta. Diante da morte, não existe nobreza, não existe privilégio. Somos todos a mesma coisa. E a medicina, que havia falhado completamente, foi obrigada a se reinventar. Cirurgiões que antes seguiam textos gregos de 1000 anos começaram a abrir corpos, a observar, a registrar. A autópsia nasceu da desesperança. A ciência moderna tem raízes nesse trauma. A resposta mais inteligente não veio de médicos, veio de burocratas. A cidade de Ragusa, atual Dubrovnik, decretou que qualquer navio vindo de regiões infectadas deveria ficar isolado em ilhas por 40 dias antes de atracar. 40 diurni. Quarentena. A palavra que o mundo inteiro ainda usa nasceu ali, no século XIV, como resposta direta à peste negra. A peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas em menos de uma década. Mas ela também quebrou um mundo que estava travado e forçou a humanidade a construir outro, mais justo, mais questionador, mais científico. O renascimento que floresceu um século depois não teria acontecido da mesma forma sem o horror que veio antes. Cada geração tem o seu momento de fratura. O 1348 foi o deles. A diferença é que eles não tinham nada do que temos hoje. Nenhum microscópio, nenhum antibiótico, nenhuma forma de entender o que estava acontecendo. E ainda assim, sobreviveram, reconstruíram, seguiram em frente. A peste negra é uma história de morte, sim, mas é também, no fim, uma história teimosa de permanência humana. Este vídeo apresenta reconstruções de cenários históricos recriados com auxílio da inteligência artificial como ferramenta de apoio visual. O conteúdo é baseado em pesquisas históricas e narrativa original. Todo o roteiro, direção criativa, edição e produção foram realizados manualmente por humanos. No canal Gustavo Explora o Passado, a tecnologia é utilizada apenas para ajudar a ilustrar o passado de forma educativa, informativa e imersiva. E você tem alguma reconstrução que gostaria de ver aqui no canal? Deixe seu comentário.